Olá, sejam todos bem-vindos ao Direito Empresarial do Século XXI. Esse aqui é o meu canal, eu sou Simone Gantuá e hoje a gente vai falar de um tema que há muito tempo eu não vejo as pessoas falando, pelo menos não aqui no YouTube, que é a ação renovatória. E, obviamente, então, o papo aqui de hoje é um papo de direito empresarial mesmo, né? E muita gente não sabe, às vezes, o que a ação renovatória pode facilitar a sua vida e a vida do seu cliente em determinadas circunstâncias. Só que, antes de eu falar disso, eu vou pedir para você subscrever o canal, dar o seu like, dar o seu joia para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana e de qualidade. Eu escolhi falar desse tema da ação renovatória e primeiro para explicar para vocês, porque essa aula já foi dada no Direito Empresarial do Século XXI, que é um curso que eu tenho, uma assinatura, uma recorrência disponível no Hotmart para quem tiver interesse. Mas eu vou fazer pelo menos aqui um resumão do conteúdo dessa aula para você entender minimamente do que se trata e do porquê de eu ter escolhido esse tema para falar com vocês, e que eu já começo dizendo para vocês que ele foi escolhido dada a atualidade das necessidades que podem demandar a propositura de uma ação renovatória. A gente está num momento econômico brasileiro de política institucional e sanitária de incerteza, né? Por mais que a gente esteja falando muito ainda de vacinação e tudo mais, a gente não tem todas as certezas em relação à eficácia, o tempo de eficácia das vacinas. E isso pode ainda mostrar pra gente um porvir que a gente nem sabe exatamente o que vai acontecer. Além disso, a gente está também num ambiente de economia inflacionária, né? Os últimos meses aqui no Brasil, a gente tem tido um processo inflacionário muito significativo e isso é resultado da quantidade de dinheiro que está se imprimindo para pagar todos os benefícios que a gente tem visto desde o ano passado serem dados. Não sou contra, tá, a distribuição desses valores, mas tem um preço e quem paga esse preço somos nós, porque a gente tem a demanda inflacionada. Só quem paga o dinheiro na origem é o governo, ele vai pagar depois com juros da dívida pública, mas nós pagamos a conta e vemos o resultado inflacionário quase que seguidamente. Nós somos os últimos a termos as nossas remunerações corrigidas e eu estou me dirigindo, obviamente, às pessoas que são assalariados. E, obviamente, tudo isso que eu estou falando, tudo isso vai impactar nas atividades econômicas. E hoje, particularmente, eu fui passear com minha família no shopping e eu fiquei muito impressionada quando eu fui nesse shopping. Era um shopping que não fica perto da minha casa, então um shopping que eu não vou com tanta frequência. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de lojas fechadas e acho que isso também foi uma das razões que eu já vinha observando isso no bairro onde eu moro. Eu achei que seria importante a gente falar sobre isso, porque isso é uma coisa que gerou certamente para muitos advogados muitas dúvidas em relação à ação renovatória. Mas para a gente poder trabalhar aqui com a ação renovatória é uma ação que no seu bojo principal ela busca proteger o ponto empresarial do empresário, porque o ponto empresarial do empresário é para onde converge a sua clientela. E aí a gente está falando de uma proteção do ponto empresarial físico, tá? Essa ação renovatória ela cabe para pontos empresariais fixos, onde muitas das vezes está localizado o estabelecimento empresarial, como aquele conceito jurídico de conjunto de bens corpóreos e incorpóreos vinculados ao exercício da atividade empresária, e o ponto empresarial, ele é um desses bens incorpóreos. Aí alguém vai dizer assim, mas poxa, mas bem incorpóreo, ele é físico, justamente porque aqui o valor não é da propriedade, mas na posse e uso desse bem. Você pode ter posse e uso sem ter propriedade, e é justamente os interesses que colidem, muitas vezes entre proprietário e possuidor direto, possuidor indireto, que tenha o poder de celebrar o contrato de locação, ele pode ser criar impedimentos para a renovação desse contrato. Então a lei ela vai exigir alguns requisitos normativos para que essa demanda seja cabível. Queria só deixar claro que a ação renovatória ela não cabe só e exclusivamente para empresários. De uma forma geral, a jurisprudência ela amplia para sujeitos, agentes econômicos. Então, ele vai incluir também negócios
de sociedades de natureza simples, ele vai incluir as cooperativas, ele vai incluir inclusive bens que não são pontos comerciais onde a clientela vai direto, mas quando eles permitem que isso gere acesso à clientela, como é o caso, por exemplo, de áreas de locação para colocação de antenas de telefonia, né, e de rádio. Eu vi bastante jurisprudência do STJ em relação a isso. Então, assim, como essa aula é uma aula curtinha, eu queria só que vocês tivessem isso na cabeça de vocês, a ação renovatória ela tem por objetivo impor ao locador a obrigatoriedade, né, compulsória de renovação desse contrato de locação. Só que isso, para acontecer, a lei vai fazer uma série de exigências, vai exigir de você uma série de provas, e isso está lá regulado na lei de locações. No artigo 52, onde estão os requisitos materiais para a propositura dessa demanda, e no artigo 71 e seguintes, a gente tem um procedimento especial que regula essa ação específica. Basicamente, os requisitos que fundamentam para a renovação do contrato, eles são requisitos cumulativos que estão lá no artigo 51. E basicamente são três requisitos. O primeiro é que o contrato a renovar, ele tenha sido celebrado por prazo determinado e que ele seja escrito, ou seja, para contratos verbais não é possível a utilização dessa modalidade, dessa demanda. Além disso, o prazo determinado desse contrato a renovar, ele tem que ser no mínimo de 5 anos ou prazos ininterruptos de contratos somados no mínimo 5 anos. Existe uma discussão grande em relação ao que seriam ininterruptos. De uma forma geral, pequenas rupturas são admitidas, porque num certo momento começou a se observar que determinados locadores eles obrigavam a fazer uma certa ruptura justamente para não cair nessa circunstância normativa, e aí o tribunal acabou começando a afastar essas hipóteses justamente para que o escopo normativo não fosse desvirtuado em função de filigrana normativa, né, por assim dizer. Então, ele precisa, no mínimo, 5 anos. E ele precisa explorar a mesma atividade econômica ininterruptamente, pelo menos nos últimos 3. Então, o contrato tem que ser, no mínimo, ininterrupto de pelo menos 5 anos, ainda que você tenha pequenas interrupções, mas o último contrato, entre essas interrupções, eles têm que ser no mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos. Ou seja, você não pode, no último ano de contrato, mudar de uma atividade que você vende biquíni para você fazer uma lanchonete e pedir a renovação, porque não dá tempo. A ideia é de que não daria tempo de consolidar a clientela, e é justamente por isso, por esse viés de consolidação e proteção da clientela, que eles exigem 5 anos e respectivamente 3 anos do exercício da atividade no mesmo ramo. O prazo de renovação do contrato que você vai pedir judicialmente é o prazo do contrato a renovar. E isso aí já gerou bastante discussão em relação a isso, mas hoje em dia o prazo é de 5 anos mesmo, que estabelece, o STJ pacificou nessa hipótese. Segundo o STJ, se houver interrupções de prazo, a renovação é pelo prazo de 5 anos, inclusive. Inclusive tem acórdão sobre isso. O legitimado ativo é o locatário, e a gente está falando aqui do empresário, da sociedade simples e tudo mais. E eu queria só chamar a atenção para vocês que é possível que essa propositura dessa ação seja feita pelos sucessionários desse contrato ou por seus sucessores, e a gente está falando inclusive de trespasses que podem redundar na transferência da legitimidade. Eu destaco aqui para vocês que a lei de franquia, eu até falei de franquia aqui, a lei de franquia, ela foi alterada para permitir a legitimidade do franqueado na condição de sublocatário, dadas as circunstâncias lá do artigo 3º da lei de franquia, permitir que ela também tenha, o franqueado tenha também legitimidade, e também o sublocatário, quando se tratar de sublocatário total do imóvel, a gente está falando da hipótese de sublocatário, independentemente dele ser franqueado ou não, é a regra geral da lei mesmo.
Queria terminar esse vídeo, que eu acho que é um ponto muito preocupante, assim, que essa ação, ela nunca vai ser cabível se você não tiver feito o antes. Porque não dá para você pensar na ação renovatória como uma alternativa se você já estiver remediando uma situação que já aconteceu. Você precisa se resguardar para que o contrato empresarial de locação que você faça, ele esteja sempre resguardado por esses pressupostos lá do artigo 51. Então, se você já de cara não faz um contrato escrito, não adianta você pensar no cabimento dessa ação. Então, isso tem que ser feito no antes. E para a gente terminar, eu só queria dizer para vocês que essa ação, ela é o exercício de um direito potestativo. E todo direito potestativo corresponde a um prazo decadencial. O prazo decadencial dessa ação está previsto no parágrafo 5º do artigo 51 da Lei 8245 de 91, e ela é no máximo 1 ano e no mínimo 6 meses anteriores à data da finalização do prazo do contrato vigente. Então, é preciso ter muita atenção para você, advogado, obviamente, se você prestar um serviço de consultoria, porque quando você não presta, o teu cliente muito provavelmente vai perder, né? E você, como advogado, se você é advogado de um empresário, você tem que ter um follow-up. Se você faz consultoria em geral, você tem que ter um follow-up com essas datas para que você não perca isso. Por isso que eu falei para vocês nas aulas, eu falo para os meus alunos nas minhas aulas do Advogando no século XXI, que é preciso ter processos internos para que você não falhe nesse tipo de anotação com o seu cliente, que isso é uma falha muito grave, tá? Então, com isso, eu termino esse vídeo, agradeço a você a audiência, dá o seu like, dá o seu joinha, subscreve o canal e, vou aproveitar esse gancho aí que eu tava falando como se eu estivesse falando com os meus alunos do meu curso, para dizer para você que se você é advogado e está assistindo esse vídeo, ter uma organização prático-processual interna do seu escritório é fundamental para você se tornar um grande profissional da advocacia. Até a próxima quinta. Toda quinta-feira, meio-dia, um vídeo novo para você. Tchau!